Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, compartilhar conosco esse momento de lembrança do Rui, que hoje é o dia da comunicação, por onde ele transitou com o Gasparotto, bem conheço desde essa data, né? Esse menino aqui não tinha nascido quando já escrevia no Jornal de Novo Hamburgo. Então, tu já conhece bem, né? Então, lá em 52, ele já escrevia no Jornal de Novo Hamburgo, e no retorno, então, por isso que a gente botou os jornais aqui a hora e terminou no Correio do Povo. Então, eu tenho que apresentar quem está aqui. Acho que nem precisa. Não precisa? O Delmo talvez não conheça, o Delmo Flor, que é da... Eu sou diretor de redação do Correio do Povo. Cada um se apresenta. Eu sou Maria do Carmo Bueno Garcia, foi um tempo bueno só, depois me casei, são 30 anos quase. O lindo, se casou com o lindo. Garcia Garcia, jornalista, apresentadora de rádio, TV. E trabalhamos juntos. Trabalhamos junto, Theo, sempre na parte de redação, né, que se torna diferente do que nós todos aqui, de televisão, vídeo, essas coisas. E estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, quando a Doris me ligou, dando essa oportunidade de conviver nesse espaço aqui do Rui, de quem eu tinha grande carinho e tenho ainda grande admiração, porque o Rui sempre será Rui. Meu nome é Tânia Carvalho, eu tenho 76 anos, só para fazer a conta que quando eu fui candidata a Glamour não ganhei, claro, né? Eu sou candidata, mas o Rui deveria ter ganho, porque é o Rui que desenhou meu vestido. Já era a coisa mais moderna do mundo. Era cor de champanhe, cheio de babados, de tule coloridos embaixo, que tinha um lado mais comprido que o outro. Devia ter ganho um prêmio pelo vestido. E eu trabalho em TV, trabalhei em TV a vida inteira, agora eu faço rádio, na Rádio Gaúcha. Sempre fui uma admiradora do Rui, apaixonada, sempre me senti muito segura enquanto ele escolhia minha roupa. Os momentos mais importantes da minha vida foram com roupas dele. Adoro dando palpite também, vamos combinar. Adoro dava palpites, ela chegava e definia o final. Isso eu acho muito interessante. E eu estou aqui homenageando o Rui, olhando para a câmera, esse louco. Homenageando o Rui, homenageando a Doris e a família, com o meu coração. Muito bem. Meu nome é Paulo Gasparotto, 82 anos, acho que não se nota nada. Muito do que ela disse, mas... Há um ditado que diz que o italiano na colônia abre uma bailanta e um restaurante, em que o alemão, que faz uma igreja e constrói um hospital. Então aí foi o caso de um alemão que resolveu ter um lado italiano e se preocupar com a moda, a partir do sapato, a partir de tudo. O Rui, eu entrei, nos encontramos, e tudo são encontros, passagens, nos encontramos por causa das atividades. E aí se desenvolveu durante as primeiras cadeiras que eu me encontrou com o apartamento dele para casar, foram lá muito difíceis. Isso aí, então, criou um vínculo muito grande, a gente às vezes passava horas no telefone, e eu dizia para ele que ele era o meu personal stylist, porque toda a vida me preocupei muito com roupa. Nunca me preocupei muito com roupa de mulher. É claro, eu achava bonito essa coisa toda. Só me vesti de mulher uma vez, tinha 14 anos, daí ele acabou dando um truquinho, você não sabe o que é. Eu sei. Eu sempre fui curioso de ti. Muito bem. Mas nunca me preocupei muito com roupa de mulher, a não ser pelo efeito. Sempre me preocupei muito com roupa de homem. Então eu dialogava muito com o Rui, e o que eu notava no que o Rui escreveu a vida inteira, é que ele dava muita tranquilidade para as mulheres ao lerem aquilo que ele escrevia, porque ele era um personal stylist das leitoras. Ele amansava o mau gosto ali. E foi realmente uma pessoa com quem eu tive uma convivência intensa. Muitas vezes discutimos, chegávamos a quase ao sacarrado. É isso da vida.
aquela coisa incrível que o Freud escreveu, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, que chama-se transitoriedade. Mas o importante é que a transitoriedade seja brilhante, que seja cheia de beleza, de encanto e de satisfazer a vontade da vida. Estou aqui rememorando isso que eu estou prazer de estar com vocês. Obrigado por estar me ouvindo. Me adoro. Então, o Rui transitou tanto no rádio, no jornal e na TV, todos os meios de comunicação. E com muito que isso admirava muito nele, a facilidade que ele tinha tanto é que com 20 anos já escrevia no jornal de Novo Hamburgo, querendo, nem sabia o que era moda, porque não existia nada, ele não tinha nenhum tipo de referência. A única referência viria então da Argentina, né? Que a Argentina, com Evita Peron e tudo mais, já tinha outro glamour. Então, quando ele quando se forma em contador, que o pai obrigou a estudar, eles fizeram a viagem de final de ano, né, para a Argentina, Buenos Aires, e quando ele enxerga a Evita lá no Palácio Rosado, sei lá que ela apareceu, aí que ele sentiu o que ele queria mesmo, que era a moda. E o professor do lado dele disse, isso é moda, isso é moda. Aí ele escreve, eu até mostrei para o Telmo, né? Ele escreve para o oficial, eu tenho aqui o documento, perguntando se existia em Paris uma escola de moda. E aí veio a resposta. Então, os enxames sindical da Haute Couture. E lá preservado o original, É. uma dose de livro de papel. É, isso aí. Então, aí que ele já em Novo Hamburgo, sei lá, é autodidata nessa história de escrever. Então, quando ele retorna, começa no jornal A Hora, por isso que o Telmo estava me explicando que eu acho isso aqui uma graça, isso aqui tem chumbo, tem de impressão, que era complicadíssima a impressão, né? Os clichês. Os clichês. Então... clichê de foto, isso ali é isso. E eu deixei ali a máquina de Olivetti, que ele escrevia tudo, inclusive para o rádio. Ele não lia, né, Telmo, mas ele tinha como referência, que era as dicas que ele dava na E o mais curioso, Doris, é que ele sempre teve tantos sucessos na televisão e no rádio, e o Rui tinha um sotaque fortíssimo, né? Mas era uma característica, ele fez deste sotaque, um pouco alemão, assim, ele fez uma característica pessoal dele, não é? Então, isso eu acho muito interessante, porque tu ouvias no rádio o Rui, então sempre tinha um jeito diferente de falar, ele era na perfeição, mas isso é curioso, né? Esse sotaque que ele tinha, que fez uma característica pessoal dele. O meu contato com o Rui foi efetivamente no jornal, né? E não era muito frequente, na verdade. Adoro a história dele no jornal, agora adoro mesmo estar mostrando um aqui, está aqui, que é da semana seguinte ao meu nascimento. Então, eu vou preservar, não vou dizer a minha data, meu aniversário. Agora falou. Vou preservar esse negócio de menino aqui com a Marisa Moura, né? Vou deixar assim mesmo. Mas, enfim, é uma data bem antiga, digamos assim. E o Rui foi trabalhar no Correio do Povo no início da década de 90, quando eu me tornei diretor de redação, chefe de redação do Correio. Eu era muito jovem para os padrões da época, né, no jornalismo gaúcho, no Correio do Povo. Então, o sujeito para ser diretor de redação tinha que ter 65 pelo menos e mais, né? Para mim era uma experiência muito nova, assim, eu era realmente jovem pela função e tinha quase um deslumbramento por figuras como o Rui, por exemplo, né? Uma pessoa, era um colunista que tinha um contato no início, mas com a direção. Ele saiu da Zero Hora, se não me engano, né? E eu creio que foi por indicação do Fábio, alguém assim, que ele foi para o Correio do Povo, até terminou trabalhando lá. Não foi pela iniciativa, né? Eu não conhecia, mas o Dr. Carlos Ribeiro, com quem aliás conversei hoje, que é o irmão do proprietário, que tinha um contato mais frequente com o Rui. Então, no início ele levava lá a coluna, depois os contatos mais frequentes eram quando dava briga com o
o editor, né, tinha um editor de página, que era o Tiraju, e às vezes dava confusão. Quem não brigou com o Tiraju? Quem não brigou com o Tiraju? Eu não briguei. Eu briguei. Ah, eu adoro brigar. Eu acalmava. E olha, Tiraju, não vou discutir contigo, e tu é igual a Clarabela. Clarabela é aquela vaca que era amiga. Olha, que horror! Amor, Clarabela. Sim, mas eu Sapatinho. Era um sonho. E aí, mas aí tava da minha maldade, passou a me respeitar e nos deu o jeito. Exatamente, foi isso também. a coluna do Rui no início, ela tem uma por ali, era moda, estilo e comportamento. Então, a rigor, o Rui falava de tudo. Ele falava de moda, mas também falava Comportamento. dos bares, dos restaurantes, do comportamento, propriamente dito, esse período agora, Etiqueta, Natal, né? etiqueta, ele falava de tudo. E com frequência, ele não respeitava o espaço, né? O jornal não é de borracha, então tinha que cortar coisas. E aí dava confusão, porque né, o Tiraju cortava, o Rui não gostava que cortasse certos trechos, então dava confusão. E aí, então, aí a bronca ia parar na minha mesa. Aí quando eu, com mais frequência, passei a conversar com o Rui. E uma coisa que você falou, que o personal também, né? Eu nunca tive coragem de falar com o Rui sobre isso, né? Mas sim, eu me mirava, né? Um pouco, eu estava tentando ser um pouco mais elegante, né? Eu vinha de absoluto desconhecimento de moda, você tinha um gosto, né? Mas sim, eu me mirava na figura do Rui, não na produção dele, na figura de como o Rui se vestia. Ele tinha um jeito clássico, não sei se sempre foi assim, mas nos anos mais recentes, bastante clássico, né? E eu gostava daquilo, né? Então eu mirava daquilo, mas eu convivia com ele, sim. E o que marcou muito a produção dele para o jornal, na verdade, foram os desenhos, né? Esses desenhos que começaram ali, que ocupavam um espaço, até que ocupavam um espaço relativamente pequeno na coluna, né? E isso era quase um fetiche das leitoras, assim, realmente. Se não tivesse o desenho do Rui, tinha confusão na segunda-feira, né? Então a gente foi terminando, ampliando o espaço do desenho proporcionalmente. Então essa aqui já era depois, quando a coluna passou a ter o nome dele mesmo, né? Essa aqui é a coluna mais antiga, né? É a primeira. É a primeira. Essa foi a primeira. Isso lá na década de 90, o jornal era preto e branco. Às vezes, reproduzir os vestidos que ele havia criado. Exato. Esse era, então assim, Aí era um charme. uma vez por semana saiu o vestido aqui, né? Está aqui o vestido. E isso a gente imagina que, digamos assim, democratizou a moda do Rui. Porque a gente sabia que era muito copiado no interior afora, principalmente, né? Os costureiros. E aqui tem, como tu disseste, ele fala aqui de tudo, de comportamento. Sim, aqui ele tem, né, exatamente. Então tem o gostei. O gostei ele falava desde arte, né? Ele falava bastante de arte, aliás. O que era bom, porque infelizmente os espaços para arte não são tão grandes, né, na nossa imprensa, né? Mas principalmente era uma referência. Como é que você falou mesmo de amenizando a grosseria? Não é a grosseria, você falou outra coisa que as pessoas... O mau gosto das clientes. O mau gosto. Amenizando o mau gosto. Mas ele dava mais segurança para as mulheres, porque a minha roupa do casamento do meu filho, ele fez 2 tons de rosa choque, e era espetacular. Ele usava o roxo e o vermelho. Isso é uma coisa... É um talento. De Mondrian, os trajes aqui foi descobrando. Aliás, na coleção do Rui tem muita coisa de artes plásticas. Aqueles vestidos com casamento de cores diversas, são muito bonitos. E ele era também guarda-palha, ele era guerrilheiro da notícia, de leva maneira. Ele era guerrilheiro lá no Caracol também. Exato, de artista mesmo. No Correio, eu lembro que na minha passagem lá pela rádio, tinha uma senhora que ela era dos serviços gerais, ela fazia limpeza, e ela sempre pedia para que a gente guardasse o correio que tinham esses desenhos. E a gente guardava para ela na segunda-feira, quando ela chegava, ela gostava de ler. A gente ficava a palavra, inclusive. Os modelos do Rui, ela gostava de ler a coluna, ela não tinha. Alguém um disse, jornal, ela popularizou a fazia moda do Rui. Não, democratizou a moda do Rui. Mas o Rui tinha uma coisa que meu contato com o Rui sempre foi profissional, nunca tive um contato assim com ele familiar, né, de
Mas esse blazer é dele. Esse é dele, fiz questão. Trago ele. E, aliás, é uma peça que eu uso no jeans, eu uso na saia, saia ampla, saia reta, uso assim uma calça, entendeu? Isso é o Rui, entende? As coisas dele, eu tenho várias peças dele de muitos anos. E são conservadas no meu guarda-roupa e não as tiro dali. Porque elas são peças que não têm o tempo, elas estão sempre complementando a Só roupa. rapidinho, eu estava aqui no começo porque o meu foco não é ficar na frente da câmera, eu só ia dar um recado antes de começar. Daí a gente, vocês começaram em sequência. Era só para dizer que ali nós temos algumas coisas, se vocês quiserem beber e comer, espumante ali. E a gente tem, como a avó estava falando, né, todos vocês falaram desse trabalho incansável da avó esse tempo todo de guardar tudo isso do acervo, de ter todas as peças desde o começo, do primeiro jornal, do primeiro croquis, de tudo guardado, tudo organizado. A gente está nessa luta constante, que vocês todos sabem muito bem, para conseguir algum tipo de verba para financiar a higienização, catalogação e utilização do acervo, para deixar disponível para todo mundo. Já tivemos encontros com secretários de cultura, Estado, prefeitura, políticos, temos uma lei aprovada e a gente não consegue captar. Então, só para dizer que tudo que está na casa... Já tem aprovado, né? A maneira. A Sim. maneira. Já temos aprovado. A maneira no momento é palavrão, né? Então, esperar um pouco mais, porque... Só que a gente já renovou e vence agora em dezembro e a gente perde a aprovação. Então, para dizer que tudo que está pela casa, que está à venda, que foram obras feitas pelo vô, desde todos os quadros, a última coleção do Breta Cortê, a gente tem até o livro de colorir, que são com os croquis do correio, se alguém não conhece. Esse aqui está fechado, depois a gente pode pegar um que são todos os croquis dentro, para colorir. Então, pega coberto lá embaixo, por favor. Então, que isso é tudo, tudo que está possivelmente à venda, a renda é destinada diretamente para o Instituto, para esse projeto. E a gente tem um chapéu que passará em breve. E com as pessoas que a gente, para estimular também e para ter algo em troca, esse quadro que foi pintado então pelo vô, a gente está disponibilizando, vai fazer um sorteio na sexta-feira para doações a partir de R$50. Então acho que é isso, eu posso sair do foco da câmera. Obrigada. Eu acho que o memorando do Castro, eu acho que o Castro é aquele escritor da carreira. O Garrincha, né? No Brasil, as pessoas esquecem tudo e queimam. Então, conservar é essencial, porque senão não vai haver memória. Já não está havendo memória. Além do que o brasileiro não se interessa muito pelo passado. Eu quatro princípios, um dos meus ídolos para jogadores de futebol chamado Soccer, que era médico, especialista, ele dizia: a minha agenda tem 10 minutos, eu vivo um dia de hoje, nem passado nem futuro. Eu penso assim, que as minhas experiências não interessam, são minhas, que eu vou tentar contar, mas sempre quando os outros não veem aqui. Agora, tem que conservar esse acervo é uma coisa que reflete o momento, é um material que reflete todo o momento da civilização. E moda é civilização, bom gosto da civilização. E tudo que se aproxima do refinamento é melhor para as pessoas. Eu tive um amigo chamado ele tinha uma tese muito certa. Tudo que se refere à arte sacra é uma arte muito importante, porque o homem representava na arte sacra toda a espiritualidade e melhor a elevação humana. Mas, por outro lado, a moda representa toda aquela sutilidade, aquele colorido, aquela exuberância que dá o tempero da vida, o melhor tempero. Eu acho essencial a conservação do acervo. E a saúde que a Dora está fazendo. Eu vejo que tem aqui uma parcela de ganho imensurável da Doris. Porque o Rui era um artista, né? O homem de fazer, de criar. Então, isso que tu hoje conservaste e que vai dar certo, que tu vai para frente, vai ser, sim, sem dúvida alguma, o material. Porque tu estás com toda a história, com
todos os momentos vividos pelo Rui. E por ti, porque tu és uma peça fundamental na vida dele. O Rui sempre aqui. A primeira vez que eu conheci o Rui foi em 1974, quando eu fui para a TV Difusora, meu primeiro trabalho de televisão. E uma das coisas que me marcou muito o Rui é essa questão de ele ser muito humano e de ter uma vivacidade, uma vontade assim, de que as coisas são possíveis de serem conquistadas e feitas. E eu entrei na TV Difusora, fiz 3 meses de um jornal pequeno, que era 15 minutos às 19 horas, e fui chamada para fazer o câmera 10, onde o Rui estava e fazia comentário. Quando eles me chamaram, eu pensei comigo, eu sempre fui meio ousadinha para os desafios, eu não tenho medo das coisas. Né? Então eu disse, eu tenho que ir, mas de que forma eu chego lá? Com o Rui, com o Sérgio Schiller, né? Um dos grandes nomes também do jornalismo. E eu me lembro que eu encontrei o Rui no corredor da TV Difusora. Ele me viu, eu uma mulherzinha ali assim, né? Ele me olhou e eu disse, Rui, prazer, eu vou começar a apresentar o jornal junto com o Sérgio Schiller, estava aí da Vargas, e o Flávio Alcarada, uma turma pesada. E ele olhou para mim e disse assim, tu estás nervosa? E eu disse, e muito. Aí ele pôs a mão no meu ombro assim e disse, vai em frente, menina. A vida é feita disso. E ele me deu uma forma com que ele conversou comigo, me deu muita coragem de chegar em frente à câmera e de me sentir um pouco, pequena parcela, mais segura perante as pessoas que estavam ali, que já eram pessoas, não só nomes, projeção, mas de grande experiência de veículo de comunicação. Então, eu lembro, sempre digo para o pessoal que eu comento, onde eu vou dar palestra para jovens, faculdade, coisa assim, eu digo que essa parte que o Rui, quando nos encontramos, ele disse isso para mim, vai, e a vida é feita disso, de coisas, e ele contou a passagem dele, com 22 anos, ele enfrentou uma vida fora do Brasil, e que não sabia nem que ele poderia encontrar lá, ele foi sucesso, e venceu. Então, eu entrei na bancada com muito mais coragem, mais segurança do que eu ia fazer. Ele tinha Tinha essa isso dele. característica, assim. Ele sabia fazer Com relação a Doris, eu vou só lembrar um fato. Nós um dia estávamos comendo com coreano, e aí eu disse, Doris, teve uma guria engraçadíssima naquela loja. E agora ela pintou o cabelo de novo. E a Doris disse, eu sei, ela mora lá do lado, perto da minha casa. E era a Lúcia. A Lucia Cunha? É. Eu trabalhava numa loja Na Pelaria Vol. Pelaria Vol. E nós pegávamos o bonde na mesma parada. Eu vinha da Almirante Barroso, que era de baixo, e ela da Visconde do Rio Branco. E era a mesma parada. Então nós embarcávamos, eu achava muito interessante que tinha o Jardim de Moda, né, na época, que era figurino, tinha uma manequim que é muito parecida com ela. E aí eu disse, olha, seu Rui, ele dava seu Rui, claro. Não, eu era secretária dele. Então, ele estava atrás de manequim, assim como os amigos dele, Guilherme Martins e tudo mais, que buscaram a Lilian Lemmertz, né, nas faculdades, buscando manequim. Aí eu disse, o senhor olha aquela moça ali na pelaria, que eu acho bem interessante. Ele foi lá e disse, olha, eu te ensino ela a caminhar e andar. Ela era parecida com a Pirangé. Pirante. É brilhante, exatamente isso. Linda, E a Doris captou. É. Depois também uma pessoa que eu era encantado, mas era outro tipo, a Margarida de Pesar. Também. Tem ali um pôster dela no subir. E assim foi. Esse repertório de mulheres bonitas, interessantes, inteligentes, engraçadas, que compuseram todo o quadro do Rui de moda. E do Rio Grande do Sul, como nós estávamos falando há pouco, né? Que os nomes todos vão para São Paulo. A referência, né? Sempre foi uma grande referência de nome, né? Nós no jornal nos orgulhávamos muito disso que tem. O Rui era o nome da moda, né? E outras pessoas também, claro. Mas o Rui sempre representou muito essa visão que nós mesmos tínhamos do jornal, de alta qualidade, né? Nós aspirávamos ser também sempre um jornal de qualidade, né? Não selecionado, né? Hoje mudou isso bastante a comunicação, mas era por ser um jornal universitário, pequeno, sofria muito preconceito, normalmente as pessoas imaginavam que por isso era um jornal
claro, né, o que, apesar da linguagem gráfica ser relativamente moderna, o jornal, na verdade, era muito conservador. Né? A moda do Rui quebrava um pouco isso, mas também nos garantia um lugar no andar de cima, digamos assim, da qualidade. Né? Por isso que a gente se orgulhava bastante da presença do Rui como colunista do jornal. Né? Era uma marca, né? Era uma marca. Era bom para a gente, sabe, termos nome associado. A grife, o Rui. A grife do Rui, a pessoa do Rui, especialmente. Né? E apesar de que o Rui fazia o papel bem, por exemplo, ele ia para a TV com o Guerreiros lá, e que havia discussões, né? Não sei como é que o Rui conseguia ter discussões sobre moda, né? Mas era tudo muito discutido, às vezes brigado, né? No programa do Flávio, lá na TV, era impressionante o Rui lá no meio daquela turma que, o Flávio estimulava muito a polêmica, né? E dava polêmica, né? Inclusive com o Rui. Mas enfim, foram tempos de convivência assim, que foram muito proveitosos para o jornal, né, para a gente. Sempre foi uma referência, né? Quando a gente mudou completamente o jornal, alguns anos atrás, o Rui já começou a produzir muita frequência, tudo. A gente alterou bastante, mas sempre ficou aquela coisa assim, a referência para o vitrine, que era um caderno jornal, era o Rui, era a preservação do Rui. Que vamos fazer aqui, nós vamos mudar tudo. Não, alguma coisa tem que preservar o Rui. O ponto zero, digamos assim, era o Rui para todo o resto, que a gente mudou muito mesmo no caderno, né? Hoje está completamente diferente, mas foi uma âncora, digamos assim, né? A ser preservada Eu fui fazer alguma coisa tipo uma crônica social moderna, porque hoje em dia, tu sabes muito bem, que o Ivan Marcos está aqui, crônica social, de falar assim, a bonita senhora fulano de tal, elegante, não sei o quê, não se usa mais, né, Paulo? Tu modificaste completamente a tua coluna, o Ivan no Jornal do Comércio, modificou completamente, então é uma coisa moderna que fala de todos os assuntos. O Rui fazia isso já 1000 anos atrás. Ele citava moda, arte, etc. Ele sempre modernizou a vida e as coisas. E foi uma modernidade que ele trouxe ao Correio do Povo, foi exatamente essa nova visão de falar não de sociedade, de alta sociedade, que nem existe mais, mas de falar da sociedade. A proposta dele era mais uma proposta de bom gosto do que registro social. Exatamente. E tem o aspecto cultural, né? O Rui sempre deixava alguma coisa de mensagem, de ensinamento, algo positivo. Ele simplesmente não era só um registro. Não. Ele fazia as pessoas pensarem, ele fazia as pessoas buscarem alguma coisa a mais naquilo. Eu lembro, em épocas da televisão, que várias pessoas que me encontravam diziam, meu Deus do céu, eu cheguei atrasada no mundo de hoje. Pessoas que saíam do que estavam fazendo, ou das suas casas, ou do seu trabalho, em algum momento ali, para assistir o filme, porque era agregador. Ele era muito cioso desse papel, né? O papel de alguém que consumisse algo para outro. ensinasse Eu sempre vi moda, assim. estilo e comportamento. Ele tinha ciência de que ele tinha uma relevância desse. Tinha uma transferência. Assim, e tanto que as conclusões com frequência eram as que a gente, do outro lado, no jornal tinha quase, como disse, um fetiche pelo desenho. E tinha que ampliar os espaços, o jornal às vezes não tinha tanto espaço, mas tinha que preservar o desenho. E, por exemplo, aquele desenho ali, ele é pequeno no jornal, né, na verdade. Tinha que botar mais, né? Hoje a gente abre mais, né? Naqueles velhos tempos lá, se podia ampliar. Mas isso ocupava espaços também. E o Rui sempre resistia. Não, mas eu também escrevo, não é só por desenho. Eu tenho que publicar o que eu. Né, ele tinha de fazer questão de orientar, né? Ele ia na alma, né? Isso que eu acho interessante. Parecia que ele ia pro fundo mas era exatamente isso que eu queria saber de tal coisa, E muitos amigos também, né? Muitas pessoas apelavam para ele também, né? Para ele dar uma chancela, assim, né? E realmente funcionava como uma chancela, um restaurante. Isso
coluna social funciona muito, né? A coluna social faz chancela de lugares, de pessoas, né? Algumas vagas, não é? E o Rui, Algumas vagas, mas não era o caso do Rui, pelo menos nunca. Não, pelo amor de Deus. Hoje em dia não existe mais o poder de internet. Na internet. Sim, não, internet sim. Mas a coluna do jornal não, assim, Pouco do jornal hoje em dia, a própria Zero Hora acabou, exatamente. Não, e isso que eu estava citando, houve a modificação, tu modificaste também, a partir da internet, tu modificaste. O Ivan modificou, não existe mais aquela coisa de sociedade. Elas saem do jornal, essas moderno e atuante. E é um dos poucos jornais que sobrevivem com coluna. Sobrevive, mas não tem coluna. Exatamente, até complementando isso, acho que tem muito a ver com essa coisa assim que vocês estão falando, que o público quer isso, o leitor ele quer conteúdo hoje em dia. Então eu pensando nas coisas que eu lia do Rui, né, e que a gente lê até hoje, do Paulo, sempre foi o diferencial, foi o conteúdo, né? Exatamente. Então isso que hoje em dia se faz pesquisa para saber o que as pessoas querem ler no teu jornal, né? Porque as pessoas tem tudo aqui, tá tudo aqui na tua mão, né? Tu entra aqui, tu vê o que tu quiser. Mas ou tu tem um jornal, tu tem uma coisa física, impressa, diária, tu tem que atender o leitor, que é a pessoa, o galpagante, o público pagante, né? E as pesquisas dizem, as pessoas querem conteúdo. E a gente lê nas mesmas pequenas colunas do Rui, né? Na época eu colaborava com ele no sentido de que eu enviava matérias para ele, coisas que a gente fazia, de cursos, de arte e tal. E ele sempre era muito interessado naquilo, porque era a coisa que ele gostava de falar, ele gostava de divulgar também as coisas que... Como o Rui criou vários guarda-roupas de moda para teatro. Sim. Eu fiz uma peça de teatro com Renato Pereira, do Sérgio Jockman. Eu fui atriz. Atriz atroz. Mas foi uma experiência única, nunca mais. Porque na loucura do teatro, o Renato me cuspia inteira. Era uma coisa horrorosa. Eu não quero ser atriz. Eu assistia as lágrimas amargas de conversa dela e ela soltava perdigoto. Isso não é considerado, eu critiquei. Mas então eu não sou uma atriz. Só um minutinho. A minha atriz favorita foi a Marília Pera, que eu achava versátil e bonita. Então essa outra grande dama do teatro, que não é a minha atriz preferida, ela cuspia. Eu fui criticar e disseram, não é erro. Só que aí veio o que tu disseste. Não é erro, mas é muito chato tu contracenar com uma pessoa que está soltando perdigoto em cima de ti. Pelo amor de Deus. Não, e a minha roupa era uma roupa, não sei se tu te lembra, era um chemise de seda bege, lindo, que o Rui que fez, uma roupa esquérrima, porque era uma peça de teatro que era assim, ser. Então, se o homem ficasse em casa, fazendo comida, etc., arrumando a casa, e a mulher fosse trabalhar, fosse uma executiva, então tinha todo aquilo. O Sérgio Jockman era muito chato, mas era muito talentoso. Então, ele escreveu uma peça espetacular que nós contracenávamos. Só que eu tinha que mandar lavar minha roupa todos os dias e ir para casa correndo, lavar o cabelo e tomar banho. Porque eu digo, realmente eu não sou uma atriz. Porque eu não suporto cheiros, coisas. Não é meu barato. Tocar cuspe, não. Isso não é Um ator aqui. Isso não é tão comum. Acontece. Tinha uma outra grande atriz, a Wanda Cosmo, que ela também era conhecida pelos perdigotos. E as pessoas, claro, tá em cena, tu não consegue reagir negativamente. Capa de chuva não era opção. Não, capa de chuva foi não. Capa de chuva, no Rio de Janeiro. Sim. E eu estava na plateia, obviamente, e aquilo me afligia, aquela cusparada, entendeu? Mas não é eu,
É aceitável ou não, depende. Mas aí eu desisti. Eu preferi não ser cuspida. Desculpa contar isso, mas para ficar mais divertido, né? Senão fica tudo muito sério. Não gosto. Um dos casos mais engraçados da empresa tem a ver com o perdigoto, né? Que foi o famoso Erramos da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo publica num determinado dia lá o perdigoto, né? E resolveu que era cuspida mesmo de alguém, né? No sentido correto. E aí publica lá no Erramos, né, no dia que teve que publicar no Erramos, porque ao publicar a matéria eles botaram lá, perdigoto, pequena perdiz. Ninguém entendeu nada. Aí, o Erramos ficou melhor ainda, porque o Erramos foi ao contrário do que disse, o perdigoto não é uma pequena perdiz, é também uma pequena. E aí ficou uma confusão. Do Erramos tem essa, tem outra do. Agora eu estou pensando aqui, mas é que as coisas são engraçadas. Tem um que já é quase, na verdade eu não sei se é fábula ou se é mentira. Um dia a Folha publica, ou se é verdade, né? Um dia a Folha publica que Jesus Cristo foi, né, enforcado no dia tal, né? Aí no outro dia saiu errando. Não, Jesus Cristo, na verdade, não foi enforcado, ele foi decapitado. Aí piorou. Mas isso são os erros. Folha é folha, né? São Paulo se considera mesmo. É, pior que essa eu não sei, o do perdigoto é verdade, o perdigoto eu li. A do Jesus Cristo eu não me lembro bem. Pois sim, mas então, quem sabe a gente abre para perguntas das pessoas. Olha, eu mandando. Acho interessante para vocês perguntarem para Doris. Não pergunte para ele. Não, conviver com porque eu acho mais legal, porque assim a gente troca, não Ou fica até só... interagir experiências, o Rui era uma pessoa de muita coisa pra gente. Exatamente. Qual é a coluna mais marcante do Rui, para vocês, que vocês lembram? Não tenho a menor ideia. Isso aí não é uma boa pergunta. Centenas, milhares. Difícil dizer, difícil. Não era um texto literário, de ficção, que marcasse a gente. Paulo, Eu acho que seguramente pois mais é. marcante, se é que pode se dizer mais marcante, porque não tem mais. O americano, que eu acho imbecil, os Estados Unidos é o lugar que eu mais fui na minha vida. Chegava antes, chegava aí 3, 4 vezes. Mas eu acho o americano imbecil sem humor. Mas ele tem uma frase fantástica, never compare. Nada é comparável. Agora, pela emoção e por tudo isso, sem dúvida, a coluna a respeito do casamento da Maria Paula. Ei, Maria Paula, tá aqui não? Tá aqui a coluna não? Tá lá embaixo, com certeza. Não, mas a gente pensa aqui. E o próprio casamento de vocês, né, Doris? O próprio casamento de vocês. Aí ele não escreveu. Não, eu sei, mas que coisa mais linda aquela escrevia, mas... Ele iniciou, já escrevia no Novo Hamburgo antes mesmo de ser Doris. Mas o casamento ele não estava escrevendo. Escreveu posteriormente todos a respeito do casamento. Mas eu lembro Mas daquela foto de vocês. da Maria Paula não, foi na época. Casamento de manhã. Lindo o casamento. Chovia. Eu vim aqui, ele fez um casaco de antílope com uma águia nas costas, trabalhada, as mangas assim mais fofinhas, ela vinha mais alta e depois tinha um punho largo assim. Foi a roupa que eu usei para o casamento. Mas o segundo casamento foi mais bonito. Passagens na vida. Isso a gente aprende. Quem não tem Mais passado bonito não sei, mas melhor com certeza. Certamente. Quem não tem passado não tem futuro, né, Maria Paula? A vida do Rui é um livro. Né? A gente vai ver toda a história dele é um livro. Uma das coisas mais marcantes do Rui, comigo, eu acho que talvez seja um dos poucos homens que teve um colete feito através feito com tecido de gravata. Eu tenho colete feito da minha mãe. Grandes coisas. Não tem nada a ver, eu acho que eu sou Colete Lindo, né, Paulo? Deve ter ficado lindo. Não, agora eu lembrei de uma coisa, a Dona Isolda Paz, que foi uma figura fantástica na cidade. A Dona Isolda. Essa era exatamente a maior dele. Eu preciso contar essa história porque é lindo. Foi o Rui que fez o casaco para ela. Ela tinha um casaco
todo feito de gravatas do professor Eupídio. O professor Eupídio era o marido dela. E ela é uma figura, uma história assim, fantástica da Dona Isolda. Ela se transformou numa grande intelectual, uma mulher brilhante, e quando ela conheceu o marido, ela era analfabeta, não é, Paulo? Ele ensinou... analfabeta, tu está dizendo. Era uma moça que tinha vindo do interior e que estava construindo a vida dela. E ele era um homem, era uma coisa realmente... Ele era um intelectual. Ele era realmente a história da mãe Bertleide. Porque aí ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele e ele a recriou. E eles moravam ao lado do apartamento da Gilda Maria, onde eu era habitué. Então era uma loucura, quando se juntava a Gilda e a Isolda, com um carnaval nós ficamos juntos e a Gilda resolveu reformar o apartamento e pintou. E como não tinha tinta, ela comprou tinta branca, ela tinha tinta branca, misturou com esmalte. E a Isolda e ela pintavam as coisas todas com tinta branca, misturava com esmalte. Mas aí o Rui fez para ela um casaco todo com os pedaços das gravatas do professor Eupídio. Lindas as gravatas. E eu adorava aquele casaco da Isolda, adorava. E eu ficava elogiando muito o casaco. E ela um dia disse assim, vamos trocar, tu me dá o felicinho e eu te dou esse casaco. Eu disse, olha, estou quase pensando, mas eu acho que não vai valer a pena. Aí passou, ela morreu. E ela tinha uma filha, uma sobrinha, e um dia uma moça me liga querendo falar comigo e querendo ir na minha casa para me levar uma encomenda. E aí era uma caixa linda, eu abri, era o casaco da Dona Isolda. Tu conhece esse casaco? Eu não conheço, não. Tu não te lembra, tu tá esquecidinho, eu acho. Adoro brincar com ele, adoro. E eu tenho muita paciência contigo. Adoro. Claro, tem que ser divertido, senão fica tudo muito chato. E aí o casaco, até hoje eu uso, eu sempre digo, quando eu uso o casaco me abraça. Que é a coisa mais linda do mundo. E o Rui que fez uma história. Todas uma frase que eu vou repetir, o Rui. Ela era uma mulher fantástica. Muito. Ela tinha muita ligação com ele. Ela estava almoçando na minha casa, ela se virou para mim e disse, a casa tem que ter as lembranças e as fantasias que a gente cultivou durante a vida. Isso é que faz uma decoração civil na verdade. Essa mulher é incrível, essa mãe Bertleide, que se construiu ao lado do Isaac, e havia uma discrepância incrível, porque ele era bem baixinho e nada bonito. Ela também não era bonita, mas tinha uma figura assim, ela era muitíssima. A diferença de ela realmente uma mulher genial. Espetacular. E ela tinha muitos amigos na Índia. Ela ia muito à Índia, então ela tinha amigos, ela ia a casamentos, festas, ela vivia, e adorava vinhos também. E tinha uma ligação muito grande, ela apreciava, admirava o Rui profundamente, era uma amiga. E com os vinhos, ela ia para os lugares mais inusitados. Então, um dia ela contou que ela pediu que ela no morro, não sei o que, na Itália. Sim. E não tinha condução, ela foi para de ambulância. Uma ambulância que era a única condução que tinha. Mas se é para falar da Isolda, que eu acho genial, eu sempre conto, quando tem alguma coisa que sai assim, mas ela contou para nós. Ela morava na Duque, né? E ela ia jantar na casa de um amigo, só atravessar a rua, andar mais um pouquinho. Quando ela está andando na Duque, ela sente assim uma presença meio temerosa e ela foi isso ela contando, né? Ela foi, atravessou a rua, a pessoa foi atrás dela, um homem, enfim. Aí quando ele estava chegando bem pertinho, ela se agarrou nele. Meu querido, foi Deus que te mandou aqui. Me acompanha que eu vou ali naquele edifício, me acompanha que eu estou louca de medo dessa rua. Não é genial? Ele ficou paralisado com a discussão. E ela uma senhora, né? Agora, o Rui tinha um humor fantástico. Cada vez que a gente vinha provar roupa, etc., ficávamos sentados, antes de provar ou depois, contando histórias e contando piadas. E ele sempre tinha
uma piada nova para contar, né? Ele sempre foi uma pessoa extremamente bem-humorada e eu adorava, então, ficar conversando com ele, contando histórias. E a gente falava mal dos outros, sim, adoro. Senão a vida não tem graça nenhuma, tu não acha, Fiona? Comigo lá ele só falava mal do Tiaraju. Ah, bom, mas aí eu concordo com ele também. Mas aí nós somos inesgotáveis. Inesgotável. O Tiaraju tem também. Claro, Equilibrado. E aí botei corretora no dedo e ele está frente bem. Depois eu dizia uma série de grosserias para ele, para acalmar. Não tive problemas mais bacanas. O Tiaraju foi muito querido editor durante muito tempo. Acho que quase todo o período que eu dirigi o jornal, ele foi editor. Ele é um profissional. Ele deixou o jornalismo há pouco tempo, acho que foi 1 ano aproximadamente, e deixa saudades lá na redação, ele sempre esteve lá. Mas era assim, uma pessoa, né, de rompantes, né, de volta dele. Não era só com o Rui, quando tinha algum redator que cometia um erro, né, ele era na minha passagem, bastante expressivo. Ele acho que ele não trabalhava ainda lá. Eu fui, graças a Deus, só por Dr. Breno, que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, não só como O fantasma do Dr. Breno perambula na minha sala. O fantasma do Dr. Breno perambula na minha sala, porque a minha sala era a sala do Dr. Breno. Então, dizem que tem fantasma por ali. Eu nunca vi. não entrar mais lá, porque esse Dr. Breno está entrando no prédio do São Marcheiro. Eu estou para debochar, o pessoal todo dizia, agora o tio Breno. E ele tratava de maneira, não desligado, mas ele tratava assim, como se fosse um filho. E eu estava na sala dele, ele ficava falando, ele contava coisas. O Dr. Breno, só para completar essa quadra da imprensa, ele, quando garoto, filho de viúva, não muito rico, agora se estudou na cidade, morava na esquina da Marechal Floriano com a Rua Dutra. E numa esquina, depois, moravam os irmãos Silva, muito ricos. E tinha um automóvel chamado Hispano Suíço, criado por um rei da Espanha, que eu não vou dizer o nome, porque eu sou muito supersticioso, antecessor do Dom Juan Carlos. E então esse Hispano Suíço, lá pelas voltas do mundo, acabou em Porto Alegre com esses 2 irmãos muito ricos. E aí ele me dedica, ficava olhando assim os irmãos muito ricos, andando para cima e para baixo com o Hispano Suíço, que era um carro muito bonito, né? E aí os irmãos faliram, como todas as pessoas ricas de bom gosto acabam falindo. E pegaram no carro, como eu, então e tinha na Rua da Praia, um colecionador, ele chamava, bom, não veio o caso. E o Dr. Breno acabou comprando os panos, isso tinha lá no Arado os panos. Então o sonho dele era mandar comprar os pneus para botar nos panos suíços. Teria quase o tobogã lá no Ossoel, escreveu o filme, a lembrança lá da infância. O Breno realmente é um gênio. Eu acho que eu estou percebendo assim, alguma coisa que eu acho muito interessante, que falando do Rui, nós trouxemos várias histórias. Estou falando de épocas de pessoas. Então, pois, não estamos falando do Rui, sim, estamos... Sobre o Rui reflete toda uma circunstância. Exatamente. Vários temas, vários assuntos. Saudade, não só de um tempo, mas saudade de pessoas, saudade de um modo de viver que a gente, né? Nós aqui temos ainda, a gente está falando sobre isso, né? Sobre os termos do protagonismo econômico do Rio Grande do Sul, né? De que no nosso ramo, por exemplo, as agências de publicidade, principais agências brasileiras eram aqui, nasceu aqui. MP Propaganda, trabalhei com a agência aqui, né? Então, em outras áreas também da vida econômica, né? Grandes empresas, né? Que se criaram aqui hoje estão em São Paulo, né? Sede de São Paulo, né? E esse era o tempo em que personagens como o Rui, como a Gilda, outros com os quais eu próprio não convivi, mas mesmo sem conviver, tenho saudade desse tempo, digamos assim. Exatamente. Né? Então eram tempos que falando aqui do Dr. Breno, né? Eu conheci, convivi, fui funcionário do Dr. Breno por menos de 1 ano, né? Vi o Dr. Breno 1 ou 2 vezes. Né? Mas a ideia, né? O conceito de jornal que a gente...
a gente imagina ter dado do Dr. Breno, né, que é o que a gente tenta preservar. Enfim. Então é uma figura muito presente na minha vida mesmo, tendo um pouco convivido, assim como os personagens que a gente está citando aqui, que o Rui representava muito bem. Um protagonismo também. Na moda, por exemplo, aquilo que alguém falou aqui sobre a segurança. Né? O Rui transmitia segurança na moda. Tínhamos outros grandes nomes aqui que transmitiam segurança na cultura. Então, não que não existam mais, existem. Só que hoje é diferente. Hoje a minha geração, por exemplo, se sente um pouco perda de protagonismo, basicamente. Mas sabe que tem uma coisa que me chamou a atenção assim, no que o Rui fazia? Ele deixava a mulher bem. Deixava a mulher sempre bonita. E assim a gente confiança. muito. Mas olha, vocês não fizeram mais perguntas. Não, eu queria falar uma coisa. Eu queria que vocês falassem sobre esse pioneirismo do Rui, porque ele era um estilista, ele era um criador de moda. E aqui a gente está falando sobre essa influência dele na imprensa, na televisão, no rádio, né? Ele já era um multimídia antes de existir a palavra, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque tinha a Mary Steigleder, tinha o Baron, tinha ele, outras pessoas, mas elas não tinham esse protagonismo dele, né? Então, esse desafio, essa audácia dele, e acho que também eles não tinham uma Doris ao lado. Foi um desbravador, ele foi. Com certeza, sim. É que não era pensa comum, bem. Né? Não era normal. A Doris sem o Rui, entendeu? Isso que eu quero dizer de vocês dois, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Era uma parceria, né? É uma coisa... Eu acho que a Doris sem o Rui teria tido uma outra vida, outra coisa. Agora ela Não, mas eu não estou o tirando... talento dela. Não, eu estou colocando os dois juntos no mesmo caminho de moda. O Rui é o Rui, a gente sempre diz Rui é Rui. Para mim, Rui também é Doris. Doris também é Rui. Porque a tua presença, a forma com que tu entendeste o que o Rui precisava fazer, entende? Tu conduziste o Rui a este caminho. Exatamente. Ela foi executiva, uma executiva, mas com uma sensibilidade. Não foi só o número, não foi só a parte econômica, a parte financeira, não só a parte do amor, né? Se apaixonaram e se casaram. A parte da tua sensibilidade em perceber que o Rui não era somente o Rui que estava desenhando. Ele tinha muito mais ainda a oferecer. Nossa, uma coisa Sabe assim, que eu pra vejo, mim, assim, o Rui que ele não tinha medo de ser popular. A palavra não é exatamente essa, talvez seja conhecida, porque neste ramo, aliás, em setores que envolvem sofisticação, né, etc., há temor da popularização, há temor de ser conhecido pela senhora da limpeza. Existe um temor. O Rui não tinha esse temor. Pelo contrário, ele sabia que ele poderia orientar mais pessoas, não um grupo isolado. É claro que a moda dele era sofisticada, era elegante, etc., mas ele imagino que ele tivesse uma propensão a espalhar a palavra, digamos assim, né? Porque ele escrevia, pelo que ela mostrou, que antes dele ir para Paris, por exemplo, ele já escrevia, ele também tinha uma vocação para Não, mais um detalhe. Ele tinha uma vocação para falar, para a comunicação. Um pouco desconhecido, mas deve ser destacado porque isso aí a Doris teve um papel importantíssimo. E na real, o Rui era chapeleiro, um excepcional chapeleiro. O Rui teve uma formação com o maior chapeleiro de todos os tempos, que é o Jean Barthé. Não é isso? E ele passou o chapéu para a moda. Naquela época tinha o chapéu. Vocês nem sabem o que é isso, porque nasceu depois, entendeu? Mas as mulheres não iam a lugar nenhum sem chapéu. Mas eu vejo que o mais interessante foi no momento em que perceberam que o chapéu, infelizmente, né, que eu acho o chapéu uma coisa linda, um complemento, um adorno maravilhoso, estava sendo afastado do processo de costumes. E aí veio a moda. Porque ele vinha de uma experiência europeia. Ele teve uma vida europeia, uma vida aberta. E justamente esse pioneirismo, essa questão de enfatizar aí na tua pergunta, era isso. Ele conseguiu enxergar e mais suplantou aquela vocação deslumbrante. O Rui fazia chapéus excepcionais. Não esqueço chapéus cruzados, aliás. O barulho do Nelsinho, de Costa, uma glória.
autentificação, enfim, mas ele saiu do chapéu para a moda de vestido com um poder nunca visto. Né? Mas é que ele desenhava, porque no momento que ele fazia o chapéu, a cliente saía com o desenho da roupa, ia na Casa das Sedas, comprava o tecido e mandava fazer na costureira, na madame, sei lá, por aí. Mas ele, na realidade, ele sempre foi muito audacioso, então a minha participação, claro, concordo, mas ele já fazia, nessa audácia de ir para Paris, era muito jovem, e assim, na cara e na coragem, sem saber falar francês, só tinha uma carta para o Zanata, que escreve no livro, que chega lá e não encontra a criatura, enfim. Mas no caso daqui, quando ele fez o primeiro desfile em 49, lá em Novo Hamburgo, e juntou as primas, as amigas e os pais dessas meninas que pagaram e mandaram fazer a roupa, ele queria uma reportagem. Aí o que ele fez? Foi na revista do Globo e pedia para falar com o Bertasso. E a secretária disse não tinha, não podia atender, ele voltasse outro dia. Ele voltou 1, 2, 3 vezes. Quem é mais antigo, nós, porque a senhora sabe, era na Galeria Chaves, né? E ele... A livraria do Globo. É do lado, isso aí. Então, ele por detrás, subindo por trás, ele via onde é que era o escritório do Bertasso. Aí no momento que a secretária não viu, ele se foi lá e entrou na sala dele. E falou que queria uma reportagem, mas reportagem de quê? Do desfile. Mas o que é isso, desfile? Para o Bertasso, o desfile era só de 7 de setembro. Então, eu nem sabia o que era. Não, o desfile que eu estou fazendo. Eu sabia que ele era bem... Aí, pela audácia dele, disse, vou mandar fazer. E foi. E foi reportagem, foi fotógrafo, foi tudo. E saiu a reportagem de 1949. E eu não estava presente, entendeu? Então, essa audácia é dele. É dele. Não, ele tem uma sensibilidade também que ele tinha, que eu acho que era isso que tu falaste, quando que ele captava as coisas. Então ele tinha uma sensibilidade e uma palavra assim, uma curiosidade também. Ele estava sempre em contato com as pessoas e com aquilo. Com as pessoas no ramo que geralmente somos curiosos, né? Curiosos, muito curiosos. O que me chama a atenção no Rui assim, são as épocas, né? Eu fui uma pessoa que parou numa época, as épocas foram chegando, as décadas e ele acompanhando as décadas, né? E a espiritualidade dele. Eu lembro ali quando eu estava lendo, que ele disse lá em Paris que uma pessoa chegou, passou para ele um endereço, ele virou para procurar essa pessoa e não estava mais. Não, foi isso. Parecia uma pessoa, a sensação de uma ele não sabe o que foi. Uma coisa porque estava divina. escrevendo a carta para a mãe e estava desesperado, porque ele ia para trás do Flávio Zanata. E no hotel ele não estava mais lá, não apareceu o único endereço que ele tinha. Aí, quando ele estava botando a carta na caixinha de correio, apareceu um rapaz do lado dele e disse assim, tu é brasileiro? Sim, sou brasileiro. O que tu veio fazer aqui? Eu vim estudar moda. O que é isso, moda? Não, eu vim estudar, a única coisa é que eu só tenho uma pessoa para encontrar, Flávio Zanata, e ele não está mais morando nesse hotel. Aí eu conheço ele. Ele está num outro hotel. Tu vai lá, aqui, ele está lá. E aí quando ele bota a carta no correio, se vira, essa criatura não está mais. Mas ele era uma pessoa espiritualizada, né? Assim como, falando de coisas assim, que é aquele quadro que tem ali atrás, que é o desfile lá com a Neuza Canabarro, que foi muito polêmico, porque eu imagino. Com o Polaris, e aí ele pediu ajuda, JJ de Assis Machado, vocês lembram, né? Aí ele fazia mármore e horóscopos, né? E aí ele pediu assim, o que eu faço para me proteger, porque ele sentia a carga muito forte, né? Aí senão tu bota uma pirâmide, acha um local, uma pirâmide, jogada para o norte, não sei o que, se comprou uma bússola, se botou embaixo da passarela, em cima de uma pedra, porque o Rui queria as ovelhinhas, que a ideia que ele tinha,
para as meninas, até tem as fotos levarem, que elas estavam tudo com colares de brilhantes e isso. E aí a Secretaria da Agricultura disse, não tem ovelha nessa época do ano. Aí a Neuza, que era danada, né, ela disse assim, tem sim, eu sou de Santana do Livramento, tem muita desgarrada no campo. E aí vieram as ovelhinhas todas. Bom, passou essa história, eu estava com um vestido que tinha preto com a manga, com punho branco, com um broche de brilhantes. E aí o Colares era pontual e ele foi assistir junto ao desfile. E o Rui sempre deixava lugar marcado para as clientes na primeira fila. E aí, quando ele entra, eu saí desesperada, o Colares chegou, não adianta, eu não posso mais conduzir cliente nenhuma para os seus lugares. Né? A autoridade chegou, era a autoridade. Aí o rapaz das joias, todo me olha, cadê a joia? Pelo amor de Deus. Ele começou a chorar porque era não sei quantos $1000 a joia. Aí, no final, acharam a tal da bijuteria, que não era bijuteria, estava numa escrivaninha lá, acharam. Bom, quando passou essa função toda dessa... foi muito tenso esse desfile. Bom, vamos embora, graças a Deus. Tudo. Vamos pegar a pirâmide. Lá, vamos, Gente, ela estava em Carlos. Em Carlos. Eu acredito. Impressionante. Eu acredito. Então, Em isso Carlos? aí, em Carlos. Aí se juntou, tinha que botar aí, tentou fazer, jogar na água. Desfaz. Isso. Que loucura! Essa é uma coisa assim que a gente se arrepia. Não, é verdade. Então, isso é uma história também. Muito bem. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, pergunta coisa Pergunta. difícil. Não fala pergunta Eu queria destacar também que o Rui, estudei um pouquinho da história para poder dar um curso aqui, né, a Doris? Sim, ele está usando aqui nossos espaços. Isso, porque o Instituto também quer promover cursos, né, de Isso. formação, pessoas que tenham interesse em moda, então existem várias programações. E quando eu fui montar o meu curso, eu entrei no acervo, a Doris me mostrou, e aí surgiu o jornal do Rui, que eu vi que está ali atrás também do caminho. Conta um pouquinho como é que era isso, porque era um jornal para os clientes da casa. Valsor, era o jornal. Por que surgiu e como Assim, era a ideia fazer da isso? cabeça dele, porque, ou sei lá, ele achou que ele podia dizer mais, talvez com mais liberdade, porque no jornal tem aquele espaço, né? Como ele estava dizendo, é aquele ali. E desse aqui ele poderia botar fotos, fazer. A gente estava falando, eu adoro antes, né, colunas de uma página inteira, né? Isso hoje imaginável. espaço. Porque essa lógica de ter um jornal da casa, isso é uma coisa que, sei lá, hoje em dia as marcas têm seu site, têm seu Instagram, têm seu canal no Era mais ou YouTube. menos isso. Não é? Isso é canal de muito doido pensar O que que ele não falou, né? O multimídia. foi pensado nisso. Nem existia isso, eles já faziam. Isso é muito Que loucura, né? Outra marca em Porto Alegre não tinha isso. Não. Talvez Assim no como Brasil, eu não me né? lembro, eu não me Na verdade, lembro. até depois teve até, né? Mas depois, bem depois dele, com inspiração do Rui, né? Houve alguns colunistas de moda, né? Mas o Rui sempre foi estou aqui, né? O pioneirismo, né? Mas colunista de moda é uma coisa, né? Um criador que seja o seu jornalista, sim, não, seu tal colunista, E que além das roupas cria o próprio jornal, o jornal é um produto dele também, a né? gente Sim, tratava sim, tudo sim. como uma coisa, né? Isso é muito incrível. Por isso a importância desse instituto. Quando eu tomei conhecimento dessa ideia, né? Todo esse potencial existente da história do Rui, não só da Maison, né? Mas depois do Prêt-à-Porter e toda uma história. Isso aí para as faculdades, para pesquisa, Eu não sei qual. Tem uma edição que é do... conteúdo, valor. Sim, que é do casamento da Maria Paula, que tem todas as noivas que o Rui fez desde 1958 ou 59, desenhadas em sequência. Isso é incrível, isso é um material incrível poder ver assim, a história da moda das noivas da década de 50 até a década de 80. Eu acho que as universidades teriam que pensar
pensar bem sobre isso aí. Talvez Demais. uma boa universidade abraçasse essa causa. Demais. Uma universidade Sabe que- voltada à moda, né, no caso. Hoje eu acho que é o último Meu dia Deus desse do céu. ciclo, né? Amanhã. Mas eu acho que a gente precisa deixar uma mensagem assim de a preservação desse acervo tem que ser uma prioridade absoluta, né? A Dora estava me mostrando, o Rui fez algo que quase ninguém faz. Ele preservou, ele guardou os seus primeiros desenhos, estão guardados, os seus, como chama, os moldes, né, os cortes, né? Estão guardados. As agendas. Isso é espetacular. Com a digitalização possível hoje, quase todo esse material pode ser digitalizado, e só que isso é muito caro. Eu sei bem disso porque eu estou envolvido há anos, né, com a digitalização do acervo do Além do Povo, que é muito grande, muito relevante. Eu costumava dizer que eu serei um jornalista realizado o dia que aquele acervo for todo digitalizado e, portanto, preservado, né? Mas eu acho que não era a personagem aquela grega, mulher do Enéas, né, por isso, que ficava desfazendo o bordado, né, porque eu me sinto assim, porque é tão difícil avançar na digitalização, ela é tão que a gente parece que eu estou quase forçando para não me realizar tão rapidamente. E isso aqui é uma sensação que precisa ser. Tu tem um compromisso. Eu acho que nós estamos em hora de encerrar, mas a Dora quer lembrar uma coisa que não podemos esquecer de uma jornalista. Assim, o evento, quando ele começou na TV, ele começou foi com Célia Ribeiro, né? Então, isso e aquela época muito pouca gente tinha TV. Ali nós não tínhamos nenhum ano de casados, e uma prima minha que morava nos Estados Unidos veio de volta e trouxe TV. Então meu pai tinha leucemia, já estava em cama de hospital em casa, e ela levou a TV. Então, para que eu visse o programa, eu vinha da Salgado Filho, pegava o bonde, ia até a floresta, a Almirante Barroso, para assistir aqueles 15 minutos de TV. Não, acho que tinha que lembrar, porque a Célia foi uma pessoa muito ligada, boa lembrança. Né? Muito Eu acho que ligada. ele criou a gente acha que criou Não, ele foi vários. Não, no trânsito de criação, aí foi tanto de teatro como de balé. Eu acho que especialmente uma peça que a Célia trabalhou, eu me lembro bem. Ali tem umas registros dos livros, ali trazem de quem já fez, né? Tem os televisionários, como foi criado, né? Então tem essas reportagens. E a Célia tinha um carinho pelo Rui, muito carinho por ela, e era uma coisa bonita de ver. Sim, porque eles se conheciam, porque na Salgado Filho era onde a gente morava, e a mãe dela morava atrás da Riachuelo, e a gente tomava cafezinho. Eles complementavam muito também as coisas que ele escrevia. Agora, outra coisa que ele gostava muito era do rádio. O rádio, porque ele escrevia ali na Olivetti o que iria falar, e aí ele, como referência, o roteiro. E eu tenho isso guardado, é um objetivo meu, porque tem muita coisa de comportamento, como tu falaste, né? Que ali que não está perdido, ainda é atual. É moderna. É atual. Ele ficava assim, como disseram os meninos que estiveram aqui no primeiro dia, né? Que quem cria é 24 horas. Não tem essa perda. Então, deita e acorda, às vezes no meio da noite, achei a solução. Então, é uma coisa muito louca isso. Então, são pessoas especiais que enxergam um mundo diferente. Eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Então, é isso que encerra. Então, como é que encerra? Agradecendo a todos. Eu também agradeço o convite. Obrigado. Obrigada.